vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, que viva Cristo em mim. Amém, Senhor. Quero cumprimentar a Igreja do Senhor aqui reunida esta manhã
na sua casa, na casa de oração. Um especial cumprimento àqueles que nos visitam. São muito bem-vindos. Que Deus possa realmente abençoar-vos. Gostaria apenas só de lembrar, e peço desculpa por o fazer neste momento, mas aos membros do Conselho de Igreja que no próximo sábado, às 17 horas, teremos um Conselho de Igreja. Está bem? Esperamos que os membros do Conselho possam estar todos presentes às 17 horas no próximo sábado. Meus queridos irmãos, tivemos esta semana, já a meio da semana, portanto, de quarta-feira até hoje, o privilégio de refletirmos sobre um tema muito importante para a Igreja e que diz respeito a cada um de nós. A Semana da Família. E aqui, desde quarta-feira, quinta, sexta-feira, ontem, já nas horas do sábado, meditamos sobre este único tema que propusemos falar, o altar da família. É claro que muita coisa ficou ainda por dizer, porque este assunto acerca do altar da família e da vida espiritual da família poderia levar-nos vários dias a falar sobre o mesmo assunto. É inesgotável. E esta manhã eu fui brindado com um pequenino cartão que gostaria de apresentar aos irmãos. Mas este cartão, provavelmente estou tão longe que só aqui os irmãos que estão à frente poderão ver, é muito especial. E porquê é muito especial? Porque abrindo o cartão, nós vamos encontrar, portanto, deste, chamemos um envelope muito bonito, muito diferente, e eu já vou ler o que aqui está escrito, mas vamos encontrar um outro pequenino cartão, também feito por mãos muito habilidosas. Diz assim aqui: o altar da família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. E depois, embaixo, aqui assim, diz assim: é possível ter no lar uma pequena igreja que honre e glorifique o Redentor. A oferta vem da parte do Ministério da Família. E a Semana da Família 2016. Ficaremos assim com uma recordação, todos nós que aqui estamos, todas as famílias que aqui representamos, será oferecido, creio que um por família, a todas as famílias aqui, este pequenino cartão. Mas deixem-me dizer-vos algo. Aqui diz a família de, e eu já pus ali o meu nome e da minha esposa. Então eu poderia pôr a família Machado, ou de Jorge e Sandra Machado, orou pela família de, olhem, Eugênio Freixo. Parece-me que não está cá, não é? Mas nós vamos orar por esta família. E não só iremos orar, iremos também visitar esta família. E este é realmente o objetivo. São as famílias orando por famílias e visitando famílias. Creio que isto foi muito bem pensado. Durante esta semana, nós também nos dividimos
E fizemos exatamente este mesmo, deixem passar a expressão, exercício de ter famílias orando por outras famílias. Fizemos aqui na igreja na quarta-feira e nos dias sucessivos até hoje, em nossos lares, estivemos orando sempre uns pelos outros, famílias por famílias. Aqui está. Mas, isto ainda tem uma particularidade. É que eu vou colocar aqui o cartão, vou fazer aqui assim uma habilidade que a nossa prezada irmã, que representa o Ministério da Família da nossa igreja, me ensinou, e ela disse, olha, pastor, fique lá no lugar onde vocês se reúnem em casa para orarem, onde estará o vosso altar da família, fique assim, para que não se esqueçam nunca. Não se esqueçam nunca. Olhem para este cartão, um lugar bem visível, lá no vosso lar. Não se esqueçam de orar por esta família. Não me vou esquecer, prezada irmã. Não me vou esquecer. Nós não nos vamos esquecer. Não nos vamos esquecer. E então agora, nós íamos pedir, creio que são as nossas irmãs diaconisas que vão fazer a distribuição, portanto, que distribuam um por família. Quem estiver sozinho e não tem na igreja a sua família, porque ele é a solo no seu lar como adventista, não faz mal, receberá também. Está bem? Então, vamos distribuir. Já sabem os irmãos como é que vamos usar este bonito cartão. Eu estou a pôr isto mal. Tenho que pôr assim, deste lado. E quero aproveitar também daqui para cumprimentar a todos os nossos amigos que nos veem e que nos ouvem a partir das suas casas. Neste momento estão também conosco. E eu também quero dizer a vocês que são muito bem-vindos entre nós. Que Deus vos abençoe ricamente. Portanto, todos vão receber. Se alguém porventura chegar ao fim e não receber, bastará fazer um pequeno gesto, pôr a sua mão no ar, está bem? Nós iremos logo tratar imediatamente do assunto. Não é? Que privilégio foi para mim, durante algum tempo, meditar sobre este tema do altar da família. Privilégio. Nós começamos lá por Gênesis, falamos de exemplos maravilhosos, de homens, mulheres, famílias, que mantiveram durante o seu tempo de existência o altar aceso. O altar aceso. Lá em Levítico 13 diz que o fogo que estava sobre o altar do holocausto nunca se apagava. No santuário havia 2 altares. Um que ficava logo em frente à porta do tabernáculo. Era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Esse fogo que ali era colocado, a lenha com o animal, que depois ardia, depois de ser degolado e o seu sangue ser espargido. Este fogo nunca se extinguia. Este fogo estava sempre aceso. Depois havia o altar do incenso, que estava junto à cortina que dava para o tabernáculo. E ali era queimada de manhã e à noite o incenso. Nem a propósito, de manhã e à noite o incenso. E este incenso, cheiro suave ao Senhor, representava as orações. As orações. Realmente as orações dos filhos de Deus. Quando oramos nos nossos lares, elas sobem ao céu como um cheiro, como um perfume suave. Deus gosta que seja assim. Muito bem, todos têm o cartãozinho? Alguém não tem? Alguém não recebeu? Não?
todos receberam. Obrigado, irmã Amélia, muito obrigado, porque nos presenteou desta maneira, e eu creio que isto é muito mais do que um presente. É alguma coisa que ficará num lugar especial na nossa casa, onde nos reunimos com a nossa família, para não nos esquecermos de, pela manhã, termos o altar, o culto matutino, e à tarde, à noite, o culto vespertino. Está bem? E orar então por aquela família que está ali. Esse é o nosso propósito. Visitem-se uns aos outros, famílias visitando famílias. Que bênção, não será? Mas hoje quero voltar a falar-vos sobre um homem que a Bíblia o apresenta como exemplo de sacerdote do lar. Ainda ontem falamos dele. Lembram-se de quem é? De Abraão. Abraão. O Senhor disse a Abraão: "Sê uma bênção." O Senhor disse a Abraão: "Abraão, sê uma bênção." Porque Deus antes tinha dito a Abraão: "Eu abençoar-te-ei e farei de ti uma grande nação." E agora Deus diz a Abraão: "Sê uma bênção." Aquele que é o sacerdote do lar deve ser uma bênção no seu lar. Aquela que é a sacerdotisa do lar deve ser uma bênção no seu lar. Abraão é o exemplo de fidelidade. Abraão é o exemplo de consagração. Abraão é o exemplo de lealdade a Deus. Um exemplo de fé, de obediência, mas ele também aparece como um exemplo para todos nós, como chefe de família. Se não, vamos ver hoje, através de uma experiência que os irmãos tanto conhecem. Vamos ler lá no livro de Gênesis. Eu imagino que haja algum irmão pensando assim: a Bíblia do pastor só tem o livro de Gênesis? É que realmente esta semana ficamos por ali no livro de Gênesis, né? E hoje vamos continuar no livro de Gênesis. Gênesis 22. Então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis 22, a partir do versículo 1. E vamos ler do 1 até ao versículo 9. Depois dessas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos,
viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Não vamos ler mais. Vamos ficar por aqui. Este texto fala-nos da grande provação do patriarca Abraão, que, segundo a Bíblia, é conhecido como o pai da fé, o pai daqueles que creem. Aqui é narrada a maior provação pela qual um homem já passou. Nem mesmo Jó passou por uma provação semelhante. Eu pergunto: haverá uma provação maior do que esta? De alguém dar o seu filho para morrer num holocausto? Alguém passou por alguma provação como esta, de ouvir Deus dizer-lhe: olha, oferece-me o teu filho em sacrifício? Nunca. Nunca ninguém passou por uma prova semelhante, a não ser Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 90 anos. Como é possível, Senhor, eu com 99 anos e a minha mulher com 90 anos, sermos então pais de uma grande nação? Era impossível. Deus visita Abraão e Sara no meio da sua impossibilidade. Temos aqui uma demonstração da onipotência de Deus. Temos ali a demonstração da grandeza de Deus. Ontem, quando falávamos na razão porque a família deve estar junto ao altar cada dia para adorar ao Senhor, nós dissemos: a primeira razão é que Deus é o Senhor. E nós somos seus filhos. E nós somos suas criaturas. Por isso devemos honrar o Senhor, adorar o Senhor dentro das nossas casas. Quem poderia acreditar? Nem Sara, nem Abraão poderiam acreditar. Mas a verdade, irmãos, é que Sara concebeu e deu à luz uma linda criança,
E é interessante, nem Abraão, nem Sara vão pôr um nome àquele menino. Quem vai pôr um nome àquele menino é o próprio Deus. Agora imaginem, Isaac significa riso ou sorriso. É um nome bonito, não é? Eu tenho a certeza que os irmãos que estão aqui não teriam problema nenhum, tendo um filho, colocarem o nome ao seu filho de Isaac. É um nome bonito, não é? Mas alguma vez ouviram alguém chamar-se Riso? Ou Sorriso? Não. Estou quase certo que nunca ouviram, nem nunca viram ninguém com esse nome. Pode ser que haja, mas nunca ouviram. Mas olhem, Isaac quer dizer riso ou sorriso. Ou seja, quando parecia impossível o cumprimento da promessa, Deus visita Abraão e visita-o com mão poderosa e forte. É que no campo do impossível, o Senhor dá a Abraão um sorriso. No campo do impossível, Deus faz Abraão e Sara sorrirem. Porque realmente aquele menino trouxe alegria para o seu lar. Uma criança, quando chega, ela traz sempre o quê? Um sorriso para os seus pais. Por isso, Abraão ouviu de Deus dizer-lhe: o menino vai se chamar Sorriso. Sorriso. Sabem, isto é algo que Deus tem em particular. Fazer-vos ou fazer-nos sorrir no meio das nossas impossibilidades. Quando tudo parece impossível, o Senhor age, o Senhor faz e nós sorrimos. Fazer-nos sorrir quando tudo parece choro e lamentação. Tantas vezes assim acontece. Quando Abraão dizia: não há possibilidades, Senhor, cessou o costume de Sara, minha mulher e tua serva, e eu já sou velho, tenho quase 100 anos de idade. Deus responde-lhe com um sorriso. Todo ser humano, irmãos, nasce pequenininho, não é? Nasce pequenininho, um bebezinho, porque todo sorriso nasce pequenino. Todo sorriso nasce pequenino. E Deus fez o sorriso de Abraão crescer. E Isaac cresceu. E tornou-se num adolescente, num jovem. Enquanto Isaac crescia, crescia o sorriso de Abraão. O sorriso de Abraão. A fé é invisível, mas os seus reflexos são palpáveis, são visíveis. E o que é fé? Nós lemos lá na palavra de Deus, em Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, Isto é fé. Deus fala, Deus promete, Deus é real, Deus fala do impossível. O homem crê e Deus cumpre. Esta é a resposta de Deus à fé. Quando fazemos como Abraão fez, quando erguemos o altar no nosso lar, nós vamos ao Senhor pela fé. E às vezes ali vamos para engrandecer,
com motivos de gratidão ao Senhor por tanta coisa que tem feito em nossa vida. Mas quantas vezes ali vamos também com lágrimas e com choro, quando as coisas não correm bem, e pedimos ao Senhor. E quantas vezes temos ouvido a resposta de Deus? Saímos ali daquele lugar, por vezes ainda sem a resposta. E por vezes vamos continuar saindo daquele lugar, apenas sentindo o silêncio da parte de Deus. Mas o nosso Deus é assim. Umas vezes Ele responde afirmativamente, outras vezes Ele responde apenas com silêncio. Mas este Deus nunca deixa de trazer o conforto aos seus filhos. E aqueles que realmente colocam Deus em primeiro lugar na sua família, receberão sempre o conforto em seu coração. Poderão as coisas não ser como nós pensamos. Poderão as coisas não acontecer como nós queríamos que acontecessem. Poderemos ouvir o silêncio de Deus profundo, mas Deus não deixará de trazer o conforto à alma, ao coração. E esse é o privilégio de servirmos ao Senhor. E esse é o privilégio de mantermos aceso o altar na nossa casa. Meus queridos irmãos, esta é a resposta de Deus à fé. Ali estava o tesouro e a alegria de Sara e Abraão. A maior riqueza que podemos ter em nossa vida é a promessa de Deus. E as promessas de Deus estão na Bíblia, não para enfeitar a Bíblia. Até gostamos muito de as ler, porque dizemos são belas as promessas. Mas Deus não as pôs ali apenas porque as palavras são bonitas. Mas Deus as colocou lá, porque Ele quer que essas promessas sejam cumpridas também na nossa vida. E as promessas são para aqueles que manifestam fé no Senhor, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que realmente se entregaram ao Senhor. Então o Senhor se deleita em cumprir as suas promessas na nossa vida. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, como é que vai o teu sorriso, Abraão? Como é que vai? Olha, Abraão, eu queria pedir-te uma coisa. E o que é, Senhor? Eu quero pedir-te que me ofereças o teu sorriso em sacrifício. O teu único filho, Isaque, eu quero que tu me ofereças em sacrifício. E olhem só como é que Abraão responde, não é? Olhem só. O que, Senhor? Oferecer Isaque, o meu único filho? Nem pensar, Senhor. Aqui há algum equívoco. Oh Deus, de certeza que tu não querias isso, que tu não queres isso. Não foi assim, pois não. Oh, glória a Deus, que não foi assim. Abraão apenas obedeceu. Nada mais do que isso. Eu leio este trecho que está aqui. Olho, leio e releio, e o que é que eu vejo? Vejo apenas Abraão fazendo tal qual como Deus disse, sem usar uma única palavra, sem argumentar algo. Se havia alguém que podia argumentar com Deus, era Abraão. Porquê? Porque estava em causa a vida do seu filho, mas ele não argumenta com Deus. Ele simplesmente obedece ao Senhor. Como é possível
aquele que é a razão da tua vida, Abraão, aquele que é a razão da tua felicidade, Abraão, da tua alegria, é esse que eu quero que tu ofereças em sacrifício. Irmãos, Deus sabe dar, mas Deus também sabe pedir. E olhem, deixa eu dizer-vos uma coisa, Deus nunca vai pedir-te algo sem valor e que não tenha importância para ti. Não. Deus sempre nos pede alguma coisa, pede sempre alguma coisa que para nós parece ou é muito importante. O que é que o Senhor nos pede? Quando vamos diante do Senhor, junto do altar da família, o que é que o Senhor pede a nós? O que é que o Senhor nos pede? Que ouvimos o Senhor nos pedir? Se calhar o Senhor está a pedir-te hoje, ou naquele momento em teu lar, está a pedir-te o teu coração. E porquê o Senhor pede o coração? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que do coração procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida. Por isso o Senhor pede o nosso coração. Mas olhem lá o que está escrito em Miqueias. Vamos ver se conseguimos encontrar este livro tão poucas vezes mencionado nas nossas pregações. Mas Miqueias é um dos profetas menores. Se procurarem antes de Naum, piorei a situação, não é? Antes de Abacuque, está bem? Assim está melhor, não é? Pronto. Então, antes de Abacuque, antes de Naum, mas também não está muito bem. Antes de Sofonias, antes de Abacuque, antes de Naum, encontramos então o livro de Miqueias. Já encontraram, estão a ver? Já encontraram. Muito bem. Capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti. O que é bom é o que o Senhor pede de ti. E o que é que Ele pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor nos pede. É isso que temos que oferecer a Deus. É este o presente que o Senhor quer. Que andes humildemente com o teu Deus. Abraão andava humildemente diante de Deus. Abraão não era um homem arrogante. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Abraão cuidava da sua família com amor. Por isso a sua família era uma família especial. Por isso Isaac não era uma pessoa qualquer, senão vamos ver a seguir. Isaac era um jovem especial. Porque ele tinha uma referência no seu lar. E a referência que Isaac tinha no seu lar, qual era? A do seu próprio pai. Era para ele que Isaac olhava para o seu pai. E quando Isaac olhava para o seu pai, Isaac via um homem íntegro, um homem que andava humildemente com o seu Deus. E Isaac aprendeu isso. E isso não se aprende nos livros, não se aprende na escola, não se aprende na universidade. Isso aprende-se em casa pelo exemplo. E é por isso, irmãos, que Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. E eu devo ser uma bênção aonde? Em toda a parte, é certo. Mas em primeiro lugar, devo ser uma bênção no meu lar, junto da minha família,
Eu estou sendo uma bênção para a minha esposa? Estou sendo uma bênção para os meus filhos? E a esposa poderá perguntar: e eu estou sendo uma bênção para o meu esposo? Para os meus filhos? Esta é que é a questão. Deus nunca te vai pedir uma coisa que não implique um desafio, que não envolva desprendimento. Deus nunca te irá pedir algo que não te custe nada. Deus nunca te irá pedir algo que não tenha valor para ti. Deus só quer aquilo que seja valioso. E o que é que há mais de valioso para ti? Olha para Abraão, sabem o que era? Era o seu filho. Era o seu sorriso, o seu Isaac. Pai, que hoje me escutas, mãe, que hoje me escutas, o que é de mais valioso para ti? São os teus filhos. Eu sei disso. Tenho a certeza disso, que são. Então, tu não és dono dos teus filhos. Eles pertencem ao Senhor. Tu és mordomo. Por isso, um dia, daremos conta ao Senhor. O que precisas entregar ao Senhor? O que é que Deus te está a pedir? Há algo que Deus te tenha pedido e que tu ainda não tenhas entregue na totalidade? Abra mão de tudo aquilo que te impede, que é uma barreira entre ti e Deus. Abra mão disso. Eu não sei, mas tu, meu querido irmão, tu sabes. Eu sei da minha vida. Eu sei daquilo que me pode impedir na minha relação com Deus. E cada um de vós saberá de si próprio. E cada um de nós um dia dará contas de si mesmo ao Senhor. Estas coisas são assim mesmo. Entrega a Deus não deve ser pela metade. Deus quer a totalidade. Quando perguntaram a Jesus qual era o primeiro grande mandamento, o mandamento mais importante, qual foi a resposta do Senhor? O primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, disse Jesus. Tudo, toda a tua alma, todas as tuas forças. Este é o fundamento. A proposta de Deus parece absurda, uma autêntica loucura para Abraão. Oferece-me o teu filho em sacrifício. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Aquilo que parecia uma loucura aos olhos humanos era algo que iria confundir os sábios. Por isso, Abraão se entregou pela fé nas mãos do Senhor e deixou que as coisas acontecessem, segundo a vontade de Deus. Abraão treme. Abraão não questiona. Mas ele pensa: Deus me deu este filho, quando parecia impossível. Ele pertence ao Senhor. O Senhor é soberano. Então, se o Senhor agora me pede, eu lhe darei, porque ele é do Senhor. Sabem, nós falamos assim, mas isto parece tão simples, não é? É verdade. Quantos de nós gostaríamos de estar naquele dia, no lugar de Abraão, calçar os sapatos dele? Ninguém. Nenhum de nós. Isto não foi tão fácil assim, irmãos.
Deus quer o meu único sorriso, dizia Abraão. Então, Senhor, eu te darei o meu único sorriso. A fé e a obediência caminham juntas. São irmãs, gêmeas, não se podem separar. Meu irmão, minha irmã, o que é que falta entregares a Deus? O altar é um lugar de sacrifício. É um lugar de ofrenda, de oferta. É ali onde entregamos algo ao Senhor. O que é preciso depositarmos nesse altar? Que cada um realmente olhe introspectivamente e pense: o que é que eu preciso ainda de colocar sobre o altar que ainda não coloquei? O que é que eu preciso de oferecer ao Senhor que ainda não ofereci, que ainda retenho? Imaginem, Abraão, diz o texto, que foi acordar Isaque. Pela madrugada, Abraão saiu com Isaque e 2 servos e uma jumenta, ou um jumento. Agora imaginem Abraão de madrugada a acordar Isaque. Sabem uma coisa? Parece-me a mim, a impressão que eu tenho é que para Isaque isso era algo normal. Ou seja, dá-me a impressão que já havia um hábito ali, muitas vezes, de o pai ir acordar o seu filho para orar com ele. Isaque, acorda. Isaque, acorda. Vamos orar, Isaque. E Isaque prontamente se levantava. Sim, pai, vamos orar. Que bom. Onde vamos orar desta vez? Os 2 juntos. Que bom. Oramos nós com os nossos filhos em particular? Oramos? Ah, sim, oramos. Graças a Deus. Irmãos, olhem este livro, O Lar Adventista. Irmão White tem aqui uma citação em que refere a Abraão. E ela diz assim na página 317: a instrução religiosa significa muito mais que instrução comum. Significa que deveis orar com os vossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus e contar-lhe todas as suas necessidades. Significa ainda que deveis mostrar em vossa vida que Jesus é tudo para vós, que seu amor torna-vos paciente, bondoso, perdoador e, não obstante, firme em ordenar a vossos filhos depois de vós, como fez Abraão. Como fez Abraão. Por isso, para Isaque não foi surpresa nenhuma ser acordado de madrugada quando o pai lhe diz: olha, vamos adorar ao Senhor. Isaque não sabia nada a respeito do que ia acontecer. Nada, absolutamente nada a respeito do que ia acontecer. E então partem na direção de Moriá, o lugar que Deus lhe havia dito para onde deveria ir. E depois eu te mostrarei um monte lá em Moriá. E é nesse monte que eu quero que ofereças o teu filho. E Abraão leva consigo 2 servos, leva também o jumento para carregar a lenha, porque ele rachou a lenha. E andaram e avistaram ao longe Moriá. Moriá quer dizer Deus proverá. Deus proverá. Ao 3º dia, diz lá no versículo 4 do capítulo 22 de Gênesis, que ao 3º dia, erguendo os olhos, viu Abraão o monte ao longe. E agora Abraão caminha com Isaque
para o limite da sua fé, vai experimentar o inconcebível, o absurdo. E quando chegam ali, Abraão vai tomar algumas decisões antes de subir ao monte. A primeira atitude de Abraão é dizer aos servos: vocês não vão, vocês ficam aqui, porque eu vou adorar com meu filho lá em cima, no monte. Vocês ficam aqui. Ou seja, isto é uma questão entre mim, meu filho e Deus. E ali ninguém mais se deve imiscuir. Deixem dizer-vos o seguinte, irmãos. Quando o altar da família está erguido no vosso lar, esse lugar é um lugar que vos pertence. É um lugar entre vós, do encontro entre vós, família, e o vosso Deus. Ninguém mais ali tem lugar. Apenas vós e o vosso Deus. Podem vir à nossa casa pessoas nos visitar para orarem conosco e nós podemos ir à casa de alguém para orar com essas pessoas. Mas aquele lugar, junto ao altar, é uma questão entre família e Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Sabem, irmãos, na Bíblia, os servos, por mais fiéis que fossem ao seu Senhor, por mais honestos e íntegros, irrepreensíveis que fossem, eles não participavam da intimidade do seu Senhor. Não participavam. Eles não se sentavam à mesa para comerem com o seu Senhor. Eles eram servos. Apenas isso. Apenas isso. E agora Abraão vai tomar depois a segunda atitude. Ele diz: o jumento também não vai. O jumento também fica aqui. Subir um monte com o jumento dá muito trabalho. E às vezes o jumento empanca, não é? E quando o jumento empanca, cuidado, não é? Ele coloca as patas da frente e traseiras, tração as quatro rodas e não anda. Não é? Não quer, não vai. Não, o jumento também não vai. Só vou eu e Isaac. E agora reparem aqui num detalhe. Abraão tira a lenha de cima do lombo do jumento e vai colocá-la em cima de quem? De Isaac. Isaac não reclama. Com aquela lenha, ainda era bastante lenha para o sacrifício. Isaac, meu filho, tu é que vais carregar essa lenha. Hein? Teu pai já está velho, tem 100 anos. Tu vais carregar essa lenha, está bem? Está bem, pai? Vou sim. Então anda lá. Agora sobe o monte com a lenha às costas, para ver quanto custa, hein? É difícil. Isaac vai subindo. Chega lá acima. Está cansado. O jumento ficou cá embaixo. O jumento é um animal de força, é um animal de carga. O jumento não podia subir. É um animal de força, de carga. No reino espiritual, irmãos, de cavalo, o teu 1,80 m, o teu 1,90 m, isso não vale de nada. O tamanho do teu braço forte, a tua força física, também não significam nada no âmbito espiritual. A tua influência também não significa nada. O poder do teu dinheiro também não significa nada. Por quê? Porque no reino espiritual não se sobe em direção de Deus pela força ou pela violência, mas pelo Espírito de Deus. O que agrada a Deus, irmãos,
não é o grau da nossa influência, não é o grau do nosso poder financeiro. O que agrada a Deus é a nossa fidelidade para com Deus. Isso é que agrada ao Senhor. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que agrada a Deus. Abraão despiu-se de si mesmo. Abraão despojou-se de todos os embaraços e preconceitos. Abandonou tudo. Reduziu-se à sua condição de pecador. E foi ao encontro de Deus, subindo com seu filho Isaque aquele monte que o Senhor lhe mostrara. Quantas vezes nos queixamos da nossa mornidão, da nossa indiferença para as coisas de Deus, e tudo porque não deixamos que Deus trabalhe em nossa vida. Mas quando permitimos que Deus trabalhe em nossa vida, então Ele vai mudar tudo. Ele vai transformar tudo. Porque Deus é o Senhor. E o Senhor pode todas as coisas. Isaque, em obediência, carrega o instrumento do seu sacrifício. Ah, meu querido irmão, deixe-me falar convosco, usando estas palavras. Povo do Senhor, menina dos olhos de Deus, sois vós. Não importa a tua condição. Hoje, aqui e agora, é o momento também de te entregares a ti mesmo ao Senhor. Queres ir após Cristo? Aceita a carga. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Lá em cima, reparem, Isaque permaneceu sempre calado, até que chegaram ao topo. E lá em cima não havia cordeiro para o holocausto. Deveria ser um cordeiro, porque Abraão era um homem rico. Havia o fogo, havia a lenha, mas não havia o cordeiro. E reparem, Isaque está a ver ali Abraão a colocar pedra sobre pedra, a montar o altar. E Isaque olhando, está ali a lenha, está ali o fogo. Eu não acredito, o meu pai esqueceu-se do cordeiro, que é o mais importante. E então, pela primeira vez, Isaque vai interrogar seu pai e vai perguntar-lhe: pai, onde está a oferta? Onde está o cordeiro para a oferta? Quantos não entendem o que isso significa? Este lugar onde estamos esta manhã, que nós chamamos igreja, é o lugar do nosso oferecimento a Deus. E lá em casa, naquele lugar onde nos reunimos com a nossa família, junto do altar da família, esse é o lugar do nosso oferecimento a Deus. A oferta és tu, querido irmão. A oferta sou eu. Eis aqui a perfeita doação. A oferta perfeita. Podemos trazer o nosso dinheiro, os nossos dízimos. E isso é importante. É sem dúvida, faz parte do nosso louvor, da nossa adoração a Deus. É o gesto da nossa gratidão e da nossa fidelidade para com o Senhor. Mas a maior oferta que podemos trazer ao Senhor somos nós próprios. Nós próprios.
Não importa como estás. Não importa. Tu és a oferta. Onde está o cordeiro? Esta é uma pergunta lógica de Isaac. É a pergunta correta. Mas Abraão, a resposta de Abraão não parece lógica. Não está no visível, no palpável, porque Abraão diz, o Deus proverá. Deus proverá. Isaac fica calado. Até que Abraão diz, olha, Isaac, na verdade, a oferta és tu. Eu, pai. Eu serei oferecido em holocausto. Sim, és tu, meu filho. Porque Deus assim o pede. Está bem, meu pai. Se Deus pede, eu não negarei isso. Não negarei a minha própria vida. Irmãos, ser fiel até quando? Até a morte. Até a morte. Isaac sabia que receberia um dia a coroa da vida. E o que é mais importante para Isaac não era a vida aqui, era a coroa da vida. E este absurdo, coisa impossível, Isaac aceita. Sabem, Abraão eleva-se e vê a cena que iria mudar a história da humanidade. Porque naquele momento em que Abraão vai sacrificar seu filho, em que o cutelo começa a descer, a mão de Abraão treme, mas Isaac está em paz. As lágrimas correm pelo rosto de Abraão, mas Isaac está em paz. E o Senhor brada dos céus, Abraão, Abraão, Abraão. Quando Deus brada, a terra treme. Não faças mal ao teu filho. Por quê? Porque agora eu sei o quanto tu me temes e o quanto tu me amas, porque nem mesmo o teu filho tu me negaste. Mais tarde Jesus haveria de se referir a Abraão. E sabem o que é que Jesus disse? O Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 56 e 58, diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Que dia é esse? Era o dia do sacrifício de Jesus. Abraão compreendeu que aquele gesto, aquele sacrifício ali junto do altar em Moriá representava aquilo que um dia haveria de acontecer quando Deus desse o seu Filho para morrer pelos pecados da humanidade. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia. Viu e alegrou-se. E antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. Entendes? Quem é Deus? O que Ele te pode pedir? Qual a resposta? Querida igreja, que daremos ao nosso Deus? O
O que tanto me impressiona nesta narrativa é o facto de Abraão tremer e Isaac estar em paz. Irmão White, quando descreve esta situação, diz que o próprio Isaac animava Abraão e as lágrimas corriam pela face, pelo rosto de Abraão. Mas Isaac era o quê? O sorriso. E o sorriso estende as mãos e deita-se no altar, é amarrado por Abraão e espera em paz. Agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ah, querido irmão, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? O cordeiro aparece logo ali. E o cordeiro depois é sacrificado. Deus é adorado. Deus é exaltado. Eu imagino como foi aquele momento de pai e filho ali juntos do altar. Um momento não apenas de emoção humana, mas de uma emoção espiritual. Um momento de entrega, de reconciliação com Deus. Grande lição Isaac aprendeu. Grande lição Abraão aprendeu. A fé que exercemos no Cordeiro que foi morto em nosso lugar na cruz do Calvário é o maior gesto de glorificação. Abraão agora pega pela mão o seu sorriso e descem o monte. Quem sobe o Moriá chorando, descerá o Moriá sorrindo. Tornarei o teu pranto em gozo, e os consolarei e lhes direi alegria em lugar de tristeza. Jeremias 31, 13. Eu convido-te, irmão, a olhares para o altar que foi erguido no Calvário. Eu gostaria que esta manhã terminássemos exatamente aqui, neste ponto. Olha para lá. Pensa. Olha para o sacrifício que foi feito voluntariamente por Cristo. Naquele dia, quando a cruz estava no chão e Jesus ergueu os braços e foi amarrado àquele madeiro, a voz de Deus não se fez soar para que aqueles que o iriam crucificar caíssem por terra. Se Deus quisesse, isso aconteceria. Mas Deus deixou que este ato se consumasse até ao final. E porquê? Porque estava em causa a minha e a tua salvação, a nossa salvação. Era isto que estava em causa. Agora eu digo, irmãos, todas as vezes que nós nos aproximamos com a nossa família, do nosso altar familiar, para adorarmos ao Senhor pela manhã, ou para adorarmos ao Senhor pela tarde ou à noite, estamos reconhecendo exatamente isto em Deus. O que está em jogo, irmãos, é a nossa salvação. O que está em causa é a nossa salvação. O altar da família não existe apenas porque é bonito, porque fica bem, porque é alguma coisa que nós devemos e temos que fazer porque somos crentes adventistas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é algo que se diz que é a necessidade que nós temos de nos reconciliar com o Senhor. Olhemos lá para o monte. Não para o Monte Moriá, mas olhemos para o Monte Calvário. E nós hoje vamos terminar aqui. Eu vou pedir ao Ademes e à irmã Daniela, acho eu, não, Ademes, para cantar este belo cântico. É um cântico que está no nosso inário.
nos fala do Monte Calvário. Pensemos nas palavras deste cântico. E enquanto ouvimos, inclinemos a nossa fronte, irmãos, numa breve oração. Renovemos a nossa confiança em Deus, a nossa dedicação a Deus. O pedido do Senhor é a nossa reconsagração hoje. Olha para o monte onde Jesus deu sua vida por ti e por mim. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus por mim morreu. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Esse foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão ao escarnecer do Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar um pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus por mim morreu. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Esse foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pedi à igreja que se colocasse de pé para orarmos ao Senhor. Ó querido Senhor,
Nesta hora, tu nos convidas a olhar para o monte, onde Jesus, em agonia, ali esteve, onde o seu sangue verteu, onde sua vida deu por cada um de nós. Ó querido Pai, durante estes últimos dias aqui estivemos, noite após noite, refletindo sobre o privilégio de pertencermos à Tua família, à família celestial. Sobre o privilégio também que nos deste de termos um lar, de termos uma família. Mas também colocas diante de nós a grande responsabilidade. Aqueles que são chamados a dirigir a sua família. Essa pequena igreja. Por isso, Senhor, eu te peço para cada pai, para cada mãe aqui presente, a sabedoria que vem de Ti, o poder do Teu Santo Espírito, para que saibam conduzir os seus filhos nos Teus caminhos. Peço-te pelos filhos, Senhor, crianças ou jovens ou adolescentes, que eles também se entreguem a Ti, que eles também, à semelhança de Isaac, possam sentir quão grande é o privilégio de Te pertencer. Ó Senhor, mais uma vez te pedimos que salves as famílias da Tua igreja e que coloques, e cada um de nós possa colocar sempre diante de si como exemplo e como modelo o Salvador Jesus, esse mesmo que foi morto por cada um de nós. Nós te agradecemos muito, Senhor, porque durante todo um trimestre iremos orar uns pelos outros. Iremos orar cada um por uma outra família. Aproxima-nos assim, Senhor, para que nos amparemos, para que nos fortaleçamos e que seja a Tua palavra, Senhor, a nossa bússola, seja a Tua palavra o nosso alimento. E agora, Pai, agradecidos por este sábado santo que nos dás, pedimos-te uma bênção que vamos, ao sair daqui esta manhã, que nos acompanhes em paz e que assim também nos acompanhes em todas as atividades que tivermos para Ti durante este Teu dia santo. Nós te rogamos o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas fraquezas, das nossas omissões, das nossas debilidades. Tudo isto te suplicamos em nome de Jesus. Amém.